Fala galera do Jungle Songs, do Joia Pessoal, bem-vindo a mais um Resposta aos Inscritos aí. E hoje nós vamos conversar com a Madara Poctibia, beleza Madara? Vamos lá, tem um casal de azulão e a fêmea está chocando os ovos e as unhas delas estão grandes. Posso pegar ela na mão? Não Madara, tá? Agora não é hora de você pegar sua fêmea na mão, porque você pode esfriar a fêmea e ela pode abandonar esses ovos, tá? E não criar mais esse ano. Espera ela acabar de criar ou de chocar. E aí depois você assiste um vídeo que tem aqui no meu canal falando sobre como trocar, como cortar, aliás, as unhas de forma adequada, que o seu pássaro não sinta tanto, tá? Ou então, em vez de você cortar as unhas dela, você coloca no puleiro aquelas lixas, tá? Ou compra um puleiro com lixa já, e a sua fêmea, assim que ela estiver mudando de um puleiro para o outro, ela acaba desgastando as unhas e você não tem necessidade de pegar ela na mão, beleza? Um grande abraço. O Fabiano Alves, beleza Fabiano? Oi Ale, boa noite. As fêmeas do curió também apresentam o inferior das asas brancas. Não estou dizendo da pinta branca localizada no exterior das asas, pois sei que só os machos têm. Minha dúvida é por dentro do interior e um pouco nas curvaturas das asas perto do peito, quando fechada, dá para ver. As fêmeas também apresentam essas penas brancas ou elas são totalmente pardas, inclusive no inferior das asas? Fabiano, geralmente as fêmeas são pardas, inclusive no inferior das asas. Mas podem ocorrer fêmeas que têm a parte de baixo branca sim, tá? É uma característica às vezes de algumas regiões ou de algumas localidades específicas, tá? Onde os genes das fêmeas se expressam de diferentes maneiras, ocasionando às vezes algum tipo de coloração um pouco diferente das outras populações, tá bom? Mas o padrão é ser parda por inteiro, beleza? Um grande abraço então. O Donizete Souza Rodrigues, beleza amigo? Vamos lá. Ale, depois que o filhote de bicudo sai do ninho, quanto tempo pode separar da mãe? Donizete, assim que ele começar a comer sozinho, você conta uma semana que o seu passarinho já está comendo sem a mãe, e aí você pode separá-lo da mãe, beleza? Um grande abraço. Vamos lá. O Felipe Leonel Cusó, beleza Felipe? Beleza Ale, o bigodinho e a patativa perdem canto igual a coleira ou fixam canto igual ao tico-tico? Obrigado. Geralmente o bigodinho e a patativa, depois que eles aprendem um canto, eles fixam o canto. Porém, quando você faz um imprint, principalmente em bigodinho, tá? Quando o bigodinho às vezes canta coleira, ou pássaro que canta outro tipo de canto, eles têm a tendência, se ficarem próximos a pássaros cantando com a vocalização dele mesmo, a voltarem esse canto, por exemplo, numa muda de penas, tá? Então, a regra é o seguinte, depois que encartou, não mudar, tá? Para esses pássaros. Mas qualquer pássaro, podem ocorrer indivíduos que às vezes mudam de canto, ou numa muda de canto, pode colocar nota ou encartar no canto de outro. Vai depender muito, entendeu? Porque às vezes o pássaro sofre um imprint depois de adulto aí com um outro pássaro, já vi muito caso, e aí o pássaro muda de pena de repente, mesmo de velho, numa muda de pena. Então é bom tomar cuidado. Na muda de pena é um período meio crítico, que não compensa você arriscar se você tem um pássaro encartado certinho, tá? Com outro que esteja cantando muito forte, beleza? Um grande abraço. Vamos lá, o Adriano Souza, beleza Adriano? Bom dia Lê, me tira uma dúvida, um canário belga encartado no canto tuitui serve como professor para o coleiro pardo? Serve como professora, tá? Perfeitamente. O problema é o seguinte, tá? Se o seu canário vai chamar canário do reino, que a maioria deles de vez em quando dá uma chamada, o seu coleiro pode pegar esse chamado. E outra coisa é a altura que o seu canário do reino vai cantar, tá? Se ele cantar muito alto, como é o caso às vezes do Garibaldi, quando o pessoal encarta ele no canto de coleira, suas coleiras vão ficar com medo dele, não vão querer abrir canto na sua casa e às vezes não vão querer esquentar, tá? Ficar pronto na sua casa. Então você vai ter que ver, se o seu canário estiver cantando muito alto, você vai ter que dar uma certa distância dos seus pardos para que não ocorra problemas em relação aos pardos não quererem cantar na sua casa devido a ter medo, tá, do seu canário, por causa da altura do canto, que é um pouco diferente da altura que a coleira canta. Fechou? Um grande abraço. O Alex Freitas, beleza Alex? Salve Le Jungle, beleza Alex? Meu amigo, tem um tico-tico muito bom, só que ele não canta de cara. Se por acaso ele ver outro, fica abrindo o leque da cauda e dando um fio. Então decidi deixar outro tico-tico de cara com ele o dia inteiro. Esse manejo dá certo? Lembrando que se eu tirar o outro tico-tico da vista dele, passe o dia inteiro e entra à noite cantando na mão em qualquer lugar onde bote ele. Tá.
Alex, é o seguinte, o seu passarinho ele está enfemeando contra o tico-tico, tá? Enquanto ele enfemear contra o tico-tico, ele não vai cantar de cara, provavelmente. Ele vai ficar simplesmente dando gorjeio de fêmea, tá? Ele fica tipo com o rabo aberto, pulando mole na gaiola, tudo. Ele está identificando esse seu pássaro macho como fêmea. Se esse pássaro que você colocou para ele cantar de cara, tá? Aí sim, aí ele pode pegar a briga e começar a cantar. Agora, se esse pássaro seu não está cantando, aí ele vai tomar ele como fêmea e dificilmente ele vai abrir canto e vai ficar cantando na cara dele, tá? Você vai ter que levar talvez esse passarinho seu no mato, não tiver um outro pássaro macho, e ver o comportamento dele com macho. Lembrando que alguns tico-ticos não gostam, não pegam briga, não são briguentos e às vezes acabam enfemeando com o outro quando você coloca do lado. Aí você vai ter que testar para ver qual que vai ser o comportamento do seu tico-tico com um macho cantando na cara dele. Fechou? Um grande abraço. E o manejo, antes que eu esqueça, esse manejo de você deixar direto do lado. Sim, com certeza, se você deixar de lado ele tiver, uma hora ele vai abrir canto, tá? A não ser que esse seu outro pássaro seu ele tome realmente como uma fêmea e fique ali só afogueando. Mas aí você tem que deixar o dia inteiro de cara, tá? Para ver a hora que ele vai começar a abrir canto. Fechou? Um grande abraço. O Franklin Oliver, beleza, Franklin? Bom dia, Lê. Meu tico-tico que estava com a muda encroada na última muda de pena já entrou na muda. Devo fornecer algum remédio para ele e qual seria uma melhor estruzada para fornecer para ele? Desde já agradeço as dicas e continue com o excelente trabalho que vem realizando. Beleza, Frank? Muito obrigado. Frank, você pode oferecer, cara, qualquer uma das estruzadas que eu já falei para você, ó. Alcon Top Life, tá? A Biotron Gram Mix 22. Você pode oferecer a CC 2030 também, aquela farinhada, agora na muda, legal. Você pode oferecer a Alcon Curió. Você pode oferecer a Nutrópica Curió, tá? Você pode oferecer também na Megazoo o SM16, o SM25, o SR25, tá? Que é uma ração com mais proteína, tá? Qualquer uma dessas ações que você fornecer vai muito bem para o seu pássaro mudando pena. Lembre de fornecer para ele tenébrios também, tá? Uma fonte de proteína animal para ele, que vai ajudar bastante nesse processo de muda de pena. E ter uma farinhada, uma papa de ovo da Fortal, tá? Da Biotron, você pode fornecer também, que é muito boa para esse período, ela é riquíssima em ovo integral, tá? Então vai ajudar o seu passarinho a fazer a muda. Deixa ele num lugar quieto, calmo, não estimule ele com canto, nada, tá? Para ele poder fazer uma muda tranquilamente, fechou? Um grande abraço. O Jonathan Reis, beleza, Jonathan? Amigo, o picharro pode fornecer arroz integral, assim como o curió azulão? Jonathan, você pode até oferecer, tá? Vai depender se o seu picharro gosta ou não do arroz integral. Eu aconselho você oferecer o arroz um pouco moído, tá? Como se fosse uma quirela grossa. Vai favorecer o seu picharro a engolir ele mais fácil e não ficar manejando tanto no bico, porque é uma semente bem dura e se você dá constantemente, por exemplo, ele gostar, pode ocasionar uma pivite nele ao longo do tempo. Fechou? Um grande abraço. O Edivaldo Gomes, beleza, Edivaldo? Boa noite, amigo. Obrigado pela ajuda. O trinca é macho. Última pergunta. Eu adquiri uma fêmea. Posso fazer acasalamento ou já é o fim da temporada? Sou da Bahia. Muito obrigado pela ajuda. Que Deus abençoe. Estou aprendendo muito com você. Obrigado, amigo. Cara, você pode fazer o procedimento aí. Se você adquiriu a fêmea agora, tá? Nada te impede de fazer o procedimento de acasalar o trinca-ferro, não, tá? Mesmo às vezes estando no final da temporada, como esse ano aqui foi um ano meio atípico, muitos pássaros estão começando a criar agora, tá? Eu tenho passarinhos, inclusive uma fêmea minha de trinca-ferro, tá? Que também eu estou colocando agora. Ela começou a pedir gala para o trinca-ferro e eu coloquei hoje, tá? Junto com o macho. Então pode fazer sim o manejo, independente de estar acabando ou não. O que pode acontecer é a sua fêmea não aprontar, tá? Mas isso é normal. Mas pode colocar sim, porque caso ela aprontar, você consegue tirar ainda algum filhote nessa temporada. Fechou? Um grande abraço então. Vamos lá. Última pergunta de hoje aí vai do Arildo Marcelino. Beleza, Arildo? Boa noite. Uma dúvida e preocupação, me ajuda. Tenho um filhote de trinca-ferro com 2 meses e 10 dias, pois está querendo cantar, pois me disseram que ele pode pegar canto de coleiro.
pois minha coleira canta muito. Tenho o pai Dorothy, filhote, que canta muito também. Tira essa dúvida. Muito obrigado pela atenção. Um ótimo ano novo. Feliz ano novo para você também, amigo. Com certeza, tá? Se você tem um trinca-ferro filhote que ainda não está encartado e você tem uma coleira cantando muito perto desse passarinho, e principalmente se estiver vendo ele, é muito perigoso você estragar ele, tá? Encartando um canto de coleira, por exemplo, nele, tá? Então toma bastante cuidado. Todo pássaro aí que é filhote, quando você tem um outro passarinho de outra espécie cantando muito perto dele, principalmente se ele estiver vendo, é perigoso sim ele acabar pegando algum vício. Às vezes ele não pega o canto inteiro, mas pode pegar alguma nota no meio do canto, o que às vezes estraga ainda mais o canto. Tá? Então toma bastante cuidado. Se você tem uma coleira cantando muito, tira ela da casa, coloca o canto do trinca-ferro para ele ouvir bastante, tá? Não deixa ele ficar ouvindo essa coleira direto, porque sim, você pode encartar um canto de coleira no trinca-ferro com certeza, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, curta, inscreva-se, compartilhe e coloque a sua pergunta que assim que possível estarei respondendo. Valeu!